Meus amados, abra sua Bíblia em João capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. João capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. Estarei lendo na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, mas você fique à vontade na sua versão, na tradução que estiver mais acessível para vocês. Se alguém estiver do seu lado sem a Bíblia, se você puder, seja solícito com essa pessoa, empreste sua Bíblia, leia junto com ela. E claro, o pessoal vai colocar aí na projeção também para assim ajudar e facilitar. João capítulo 5, do verso 1 ao verso 9, diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Vamos orar? Deus amado, aqui está a tua palavra, Senhor. Preciso muito da ajuda do teu Espírito Santo na instrumentalidade da mesma, e que o Espírito do Senhor fale a cada coração. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê uma palavra essa noite. Sejam os irmãos e amigos que estão aqui no santuário e aqueles que nos assistem à distância, que no nome de Jesus o Senhor fale com clareza, e apesar de quem eu sou, tenha misericórdia de mim. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o tema dessa mensagem é: Jesus se importa com você. Meus amados, se tem algo que faz parte do caráter de Jesus Cristo, é a sua compaixão. Quando esteve aqui na terra, Jesus chegava e trazia alívio, cura, salvação, libertação, ressuscitou mortos, trouxe a paz àqueles corações que estavam angustiados. Foi assim na vida de Jairo, foi assim no filho da viúva de Naim, foi assim com tantos outros que cruzaram o caminho de Jesus. Aliás, todas as pessoas na qual Jesus teve um encontro com elas, as suas vidas de alguma forma foi transformada. E claro, todas as vidas que passaram por Jesus foram confrontadas em relação ao pecado, mas todas essas pessoas, em algum momento, elas tinham as suas cargas, as suas lutas e as suas aflições. O capítulo 4, que antecede o texto que acabamos de ler, fala que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, curou o filho de um oficial, depois fala da sua autoridade, e nos versículos anteriores, nós vemos Jesus passando em Caná da Galileia mais uma vez. E você deve lembrar que em João capítulo 2, foi o primeiro milagre que Jesus fez publicamente. Jesus então retorna àquela cidade, faz mais um milagre, e depois ele então, o texto do capítulo 5 que nós lemos, diz que passadas essas coisas, ele foi para Jerusalém. De Caná da Galileia até Jerusalém, aproximadamente 150 quilômetros, meus queridos. Você consegue imaginar Jesus andando 150 quilômetros? Não sei em que velocidade. Bom, para algum maratonista, ultramaratonista, em 4 horas, 5 horas, ele consegue fazer isso, correndo, sem parar. Mas Jesus não era um ultramaratonista. Provavelmente andou e andou muito, até chegar em Jerusalém. O texto diz que estava tendo uma festa naquele lugar. Não se diz que festa era essa exatamente, mas por ser uma festa, muitas pessoas estavam ali. O texto vai discorrendo e diz que uma multidão de enfermos estavam ali. E há um objetivo para eles estarem ali. O texto vai dizendo que junto ao portão das ovelhas tinha um tanque chamado Betesda, e traduzindo para alguns vão dizer que era a casa de misericórdia. E ali havia coxos, paralíticos, cegos, pessoas com as mais variadas enfermidades que aguardavam, e talvez na sua Bíblia esteja entre colchetes, aí no versículo 4, que um anjo descesse. E por estar em colchetes, lá no rodapé da sua Bíblia, talvez esteja dizendo que essa não é um texto que está nos manuscritos mais antigos. O fato é que nós não focamos aqui na descida do anjo, até porque o texto também vai dizer que era de tempos em tempos. Na cultura judaica, as pessoas acreditavam que isso acontecia, que não se difere muito na nossa cultura hoje. Você deve lembrar bem aqui os mais experientes,
nas benzadeiras que nós fomos levados como criança. Bastava você estar com uma febre, Silvano, minha mãe me levava para a benzadeira, colocava de cabeça para baixo, pegava o capim santo e ficava até ficar murcho. Dizia-se que quando ficava murcho estava curado. Rapaz, se você pegar uma folha de bananeira e ficar batendo, vai murchar de todo jeito. Mas acreditava que isso funcionava. O que nós vemos aqui é que as pessoas acreditavam que esse anjo ia descer. Não se diz em que tempo, de tempos em tempos, eles acreditavam isso. O texto vai discorrendo, meus irmãos, que em meio àquela multidão, um coxo está ali, 38 anos. E há uma ambiguidade aqui, porque a gente não sabe, o texto também nos diz se esse homem tinha 38 anos, e ele sofria com essa enfermidade desde nascença, ou se há 38 anos ele foi acometido por alguma coisa que o deixou naquela situação. O fato é, temos um paralítico aqui em meio a uma multidão sofrendo. Há um segundo detalhe que o texto nos traz para a gente refletir. Quem levava esse homem para essa festa? Será que eram seus amigos? Será que eram parentes? Será que ele pagava alguém? Vocês me levam até lá, me deixem lá, perto do tanque. Talvez alguém tenha misericórdia de mim e me jogue dentro do tanque quando o anjo descer. E se ele descer? O fato é que aquele homem confiava em alguém. Meus amados, meus queridos irmãos, até que Jesus aparece, o bom mestre aparece. E meus irmãos, como Jesus aparece nos nossos melhores e nos nossos piores momentos. Como Jesus se revela para a gente quando nós estamos enfrentando momentos tão difíceis na nossa jornada. E eu queria que nós aprendêssemos hoje princípios de como Jesus se importa comigo e de como Ele se importa com você também. Talvez você esteja aqui e venha, não tenha sido carregado por ninguém, mas eu quero dizer para você que você veio aqui hoje porque o Espírito Santo lhe trouxe. Eu creio que Jesus tem uma palavra para a sua vida. Eu acredito na ação poderosa do Espírito Santo do Senhor. Primeiro princípio que nós aprendemos, se você não fechou sua Bíblia, versículo 1. Meus amados, nada está fora da agenda de Jesus. Nada, absolutamente nada. Veja que o texto diz que havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Meus amados, Jesus caminhou 150 quilômetros. E na sua onisciência, Jesus sabia que ia encontrar com aquele homem. Jesus sai de um lugar e vai para outro por causa de uma vida. Meus amados, Jesus, Ele está o tempo todo em movimento. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor Jesus, Ele está perfeitamente trabalhando por causa de mim e por causa de você. Não porque a gente merece absolutamente nada. Mas nada, absolutamente nada, pega o Senhor Jesus de surpresa. Toda luta, toda dor, todo sofrimento, toda enfermidade, todas as circunstâncias que nós enfrentamos, saiba de uma coisa, tudo está no plano perfeito do Senhor. Há uma canção que diz, Jesus, Ele é o plano perfeito, a sua obra é a mais linda, a sua maneira é perfeita. Tudo que o Senhor Jesus faz é perfeito na nossa vida, meus irmãos. Jesus nunca foi pego de surpresa, nunca foi desviado da sua missão, ainda quando mesmo diante dos seus sofrimentos lá no Getsêmani, tudo estava de acordo com a ação soberana do nosso Deus. Nós é que somos pegos de surpresas, nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã, mas nada, absolutamente nada, foge do controle do nosso Deus. O que talvez para aquele homem era apenas uma festa, para Jesus era mais uma vez, uma oportunidade para a manifestação da glória do nosso Deus. Meus queridos, esse texto e essa parte nos lembra que podemos confiar que Jesus, o Senhor, nos conhece, que Ele está trabalhando perfeitamente pelas nossas necessidades, e repito, nós não merecemos absolutamente nada do Senhor, e talvez você esteja aqui, tenha orado e esteja orando por algo que aos seus olhos, nas suas mãos, você não tem mais força. Mas o que nós aprendemos é que tudo que o Senhor faz, como o texto de Romanos capítulo 12, verso 2, nos diz, tudo que Ele faz, todos os seus planos, é bom, é perfeito e agradável. Quando nós vamos no texto de Paulo, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, e quando nós começamos a discorrer daquele texto, a partir do verso 1, Paulo começa a dizer, não para que me gloriasse, porque eu vi o Senhor, tive visões, mas depois ele começa a dizer, conheci um homem que aos 14 anos foi arrebatado aos céus, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, uma coisa eu sei,
ele viu o Senhor. No versículo 7, então, Paulo diz, para que não me gloriasse, não me exaltasse, o mensageiro de Satanás foi enviado para me esbofetear. 3 vezes roguei ao Senhor, mas o Senhor disse, a minha graça, Paulo, te basta, para que o meu poder se aperfeiçoe na fraqueza. Então Paulo diz, então Senhor, para que o Senhor se aperfeiçoe ainda mais, para que o teu poder cresça na minha fraqueza, me gloriarei. Finalzinho ele diz, nos insultos, nas perseguições, nas injúrias, nos sofrimentos, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Talvez Paulo pensou que no decorrer da vida, da sua vida entregue a Jesus, não passaria por nenhum sofrimento, mas agora ele está dizendo, o Senhor aperfeiçoe esse poder diante daquilo que o Senhor tem de melhor para fazer. Quando nós pulamos para 2 Timóteo, capítulo 4, nós vemos Paulo preso, a masmorra romana, e Paulo finalizando aquela carta, ele manda um recado para o seu filho na fé, Timóteo, Timóteo, traga minha capa, porque está frio aqui, traga-me os pergaminhos, preciso estudar mais, Demas me abandonou, Filipe foi para a Galácia, João Marcos, traga-me ele também, porque é útil para o ministério. João Ferreiro, entreguei nas mãos do Senhor, e o Senhor vai recompensá-lo, por todo o mal que me causou. Fui liberto da boca do leão, dos sofrimentos. E Paulo aqui fazendo a analogia justamente a Daniel, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, mas o Senhor o livrou, porque meus amados, se tem uma coisa que Deus sabe fazer muito bem, é cuidar dos seus filhos, é cuidar dos seus, é livrar os seus, é cuidar de cada um que depende fielmente do Senhor. E Paulo finaliza o texto de 2 Timóteo dizendo, embora o Senhor tenha me livrado da boca dos leões, ele saiu em meu favor, e uma coisa é fato, me encontrarei com ele nas mansões celestiais. Meus amados, nós passaremos por essa vida e passaremos por ela, enfrentaremos momentos sombrios, momentos de dor, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, todas as coisas. Nós estamos vendo grandes manifestações na natureza. Não sei se vocês acompanharam agora, pela primeira vez na história, nevou no deserto do Saara. Louvado seja Deus, meus irmãos, está se cumprindo as Escrituras. E claro, os filósofos, a ciência vai buscar explicação para essas coisas, mas os crentes já sabemos de todas as coisas. Jesus está voltando, aleluia. O Senhor vai voltar, meus irmãos, porque está escrito, Ele vai voltar, e coisas tremendas, extraordinárias vão acontecer, e para nós cristãos, a gente fica assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e Ele está cumprindo os seus propósitos. Meus amados, o Senhor faz tudo, e tudo que Ele faz é perfeito, Ele trabalha para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, verso 28. Deus está fazendo todas as coisas, tudo, perfeitamente, para o louvor da glória dEle, e não da minha e nem da sua glória. Segunda coisa que nós aprendemos, segundo princípio, meus irmãos, Jesus veio àquele homem em meio à multidão. Meus amados, no mundo hoje, segundo a ONU, somos mais de 200 bilhões de habitantes, 8 bilhões de pessoas no mundo. No Brasil somos mais de 200 milhões de habitantes, meus irmãos. O texto diz que naquele lugar ali, versículo 2, havia uma multidão, meus irmãos. Versículo 3, uma multidão de enfermos. E é interessante que o autor vai destrinchando cada um deles, coxos, paralíticos, cegos. Em meio a uma multidão, Jesus viu aquele homem. Jesus olhou para aquele homem. Veja no versículo 6, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo. Agora mesmo, em algumas centenas de pessoas que aqui estamos, Jesus está vendo você. Jesus vê você. Jesus nos vê, meus irmãos. E é claro que é fato que diante das grandes lutas que nós enfrentamos, das enfermidades talvez não físicas, mas mentais e espirituais, quem de nós aqui nunca perguntou, Senhor, o Senhor está me vendo de verdade? Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou enfrentando não? Senhor, o Senhor não está enxergando a luta, essa situação que eu estou enfrentando? Eu fico imaginando aquele homem ali deitado, esperando a misericórdia de alguém que o levasse
até o tanque. Eu fico interpretando, pelo menos na minha pequenez, imaginando os amigos daquele rapaz, deixando ele lá, a gente vai curtir a festa, no final a gente volta e te pega, porque não vai dar nada mesmo. Todo ano a gente te traz para esse negócio. Sabe aquele religioso? Mas eu tenho fé que um dia acontece. Eu tenho fé em meu Pai de Cícero, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo, eu tenho fé nisso. Vai acontecer. Em algum momento, quem sabe, não acontece. E talvez se ele pagasse as pessoas, é só ir, dá a volta, tem um bate-volta. O bate-volta é tanto, tranquilo. Vocês ficam lá na festa, aqui na hora eu vejo se alguém, por misericórdia, me joga nesse negócio. Meus amados, Jesus é aquele que nos vê em meio à multidão. E eu acredito que Jesus está dizendo para alguém aqui, eu vejo você. Eu estou vendo você em meio a isso. Ainda que você não veja Jesus, ou ainda que você não consiga ver Jesus, Jesus, ele está dizendo para alguém aqui, eu vejo você. Você deve lembrar bem que Jesus estava caminhando em Jerusalém, ele vê um pequeno homem, de baixa estatura, que sobe numa árvore, para ver quem estava passando. E Jesus assim, Zaqueu, desce daí, porque me convém repousar na tua casa. Jesus é aquele que viu, pelos olhos da fé, uma mulher que toca na orla da sua veste. Alguém me tocou. E os discípulos perguntam, Senhor, quem? A multidão te comprime, a multidão te aperta. Jesus, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Jesus nos vê, meus queridos, no nosso secreto. Jesus se compadece de nós, muitas vezes quando a gente não tem nem forças para falar. Muitas vezes o que nos resta são apenas lágrimas. E o Senhor se compadece de cada um de nós, em meio à multidão que nós aqui estamos. E não é uma situação de egoísmo, porque mesmo unidos aqui estamos em comunidade, e a gente ora um pelos outros, a gente se compadece. Mas fiel é aquele que se compadece de cada um de nós na sua particularidade. E ainda que você tenha perdido a esperança, e talvez você esteja aqui e perdeu a fé, perdeu o ânimo, o Senhor está dizendo para você, eu vejo você. Ainda que você não me veja, eu estou vendo você diante dessa situação. Vocês devem lembrar quando Daniel foi lançado na cova dos leões, os sátrapas, e ali conseguem manipular o rei, e ele faz o decreto, e Daniel está lá dentro. Mas com certeza ele não estava sozinho, porque o Senhor viu o seu filho lá dentro, e o Senhor tapou a boca dos leões. O Senhor está vendo você, Ele se compadece de você, meus queridos. E repito, não porque a gente mereça, unicamente pela graça e pela misericórdia do Senhor. Louvado seja o seu nome. Meus amados irmãos, terceira coisa que nós aprendemos aqui, versículo 6 na parte B. Jesus não só lhe vê, Ele conhece a sua história, Ele conhece a minha história. Veja, o versículo 6 diz assim, sabendo que estava ali e fazia muito tempo. Meus amados, Jesus conhece profundamente as nossas histórias, Ele vê sim, além das aparências do que mostramos, Ele conhece cada um de nós. Você deve lembrar bem, capítulo 4 de João, quando Jesus entra nas imediações de Samaria, e o texto diz que era meio-dia, e lá ele encontra uma mulher, e Jesus começa a conversar com aquela mulher pedindo água. Jesus não chega falando que Ele é o pão da vida, que Ele é a água da vida, Ele apenas diz, você tem água? E aquela mulher, sabendo que Jesus era um judeu, começa a justificar, você não sabe que nós, samaritanos e judeus, não temos essa afinidade? E como você me pede água? E Jesus então fala para aquela mulher, se você soubesse quem lhe pede água, você é quem pediria água a mim, e nunca mais você voltaria a ter sede. E aquela mulher então começa a questionar, como assim você está dizendo que tem água, nem uma botija aí, você não tem nenhuma caneca, nada para pegar água. Jesus então entra no cerne do problema daquela mulher, chame o seu marido. E o que é que ela diz? Não tenho marido. É verdade, você já teve 5, e o que você está agora não é seu marido. Aquela mulher então começa a indagar a Jesus, ora, o Messias, o prometido virá, e Ele nos dirá, devemos adorar, se é em Jerusalém, se é no monte. Jesus então fala para ela, já chegou o tempo, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
Então aquela mulher começa ainda mais Jesus então anuncia para ela: eu sou o Messias. Aquela mulher volta rapidamente para Samaria e começa a dizer: olha, eu encontrei aquele que sabe tudo a meu respeito. Meus amados, isso é algo muito lindo. O Senhor nos conhece, por dentro e por fora. Ele conhece todas as nossas lutas, seja a que nós estamos enfrentando agora, seja aquelas que já estão reservadas para cada um de nós. Mas uma coisa é fato: Ele estará conosco em toda e qualquer situação. O texto diz que antes mesmo daquele homem falar qualquer coisa, o Senhor ouviu e o Senhor conhecia há muito tempo. João capítulo 1, verso 45, Filipe então vai até Natanael: Natanael, eu acho que eu encontrei o Messias. E ele vem de Nazaré. Natanael então indaga: por acaso, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Filipe então diz: vem e vê. Vem e vê. Meus queridos, amigo visitante, o nosso Cristo é aquele que nos conhece. E nós conhecemos o Senhor também, porque nós o vimos pelos olhos da fé. Nós o contemplamos nesse momento. A gente pode descansar tranquilamente naquele que sustenta a nossa vida nas suas mãos. Jesus conhecia aquele homem. Essa é uma compreensão, meus irmãos, que Jesus tem sobre cada um de nós. Seu amor, sua graça, um amor que transforma. Ele conhece os nossos erros, as nossas falhas. Ele sabe realmente quem nós somos. Nós podemos usar máscaras e dizer para as pessoas: está tudo bem, mas Ele sabe de verdade quando não está nada bem. O Senhor conhece você. E talvez você esteja aqui dizendo: não, está tudo bem. Uma vez conversava com alguém e eu perguntei para ele: você está bem? Tem que dizer que está bem, né, pastor? Como se fosse talvez algo místico. Não, a gente tem que dizer que está bem para ficar bem. Não, meus queridos. Nós temos que ser sinceros diante do Senhor. Nós temos que ser realistas diante do Pai. Não, Senhor, não está nada bem. Não está nada bem. Porque tem dias, meus irmãos, que não está bem. E nós precisamos colocar diante do Senhor. E Deus, mesmo assim, sabendo, o Senhor conhecendo o nosso coração e sabendo que não está bem, Ele quer ouvir a nossa voz. É por isso que a orientação do Senhor na oração sacerdotal do Pai Nosso, Ele diz: entra no teu quarto em secreto. Clame ao seu Pai em secreto. E em secreto o teu Pai te recompensará. Louvado seja o grande Deus. Meus amados, creia nisso. Ele vê quem podemos nos tornar em suas mãos. O Senhor conhece a minha história. E não há nenhuma história perdida quando Deus quer atuar. Não existe nenhuma história perdida para o Senhor. O mundo pode descriminalizar, o mundo pode excluir. O religioso, ele pode continuar buscando na religião a solução para os seus problemas. Mas o Senhor conhece cada um de nós. Aqui agora, onde nós estamos, nesse momento, o Senhor conhece a minha história. O Senhor conhece cada um de você aí no íntimo. O Senhor sabe como você chegou aqui essa noite. O Senhor sabe como foi a sua semana. Talvez você esteja aqui preocupado com alguma coisa durante a semana. Pastor, eu estou preocupado porque não tem comida na despensa, porque eu não sei como pagar esse boleto, porque essa causa na justiça para mim é impossível, porque essa enfermidade, porque isso. O Senhor conhece. O Senhor sabe o que você está enfrentando. E é do Senhor que virá a sua vitória, meu querido. Esse é o quarto ponto que nós aprendemos no texto. Veja, versículo 8 e 9. O texto diz assim: Jesus pode fazer agora. Eu não estou dizendo que Jesus vai fazer agora, mas Ele pode fazer. Versículo 8 e 9 diz assim: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Meus amados, se Jesus quiser fazer, Ele faz agora. E eu vou repetir, eu não estou dizendo que Ele vai fazer agora, Ele pode fazer agora, porque agindo Deus, quem impedirá? Enquanto nós estamos aqui, se o Senhor quiser, Ele faz agora.
porque a vontade dele é soberana. Meus amados irmãos, quando Jesus encontrou aquele homem, ele perguntou: você quer ser curado? E talvez a gente possa se perguntar: mas pastor, Jesus não sabia que aquele homem sofria daquela situação? Até porque o texto anterior fala disso. Sabia, claro que ele sabia. Mas já reparou que tem muita gente que se acomodou naquele estágio que está? Você quer ser curado? Talvez aquele, mas olha, Senhor. E a resposta que esse homem dá assim é porque não tem ninguém que me jogue lá dentro do tanque. Só que alguém me empurrasse, alguém me arrastasse, me arrastando pela perna, de qualquer jeito, mas me jogasse lá dentro. A justificativa do homem é preso na dependência dos homens. Não é isso que ele está dizendo? Não tem ninguém que me leve até o tanque. E quando a água é agitada, alguém passa na minha frente. Jesus pergunta: você quer ser curado? E eu acredito que Jesus está perguntando para alguém aqui: você quer ser curado, meu filho? Você quer ser curado? Talvez você está dizendo: mas pastor, mas Senhor, já fiz tanta coisa. Eu já fui para a igreja, já orei, já jejuei, já fui para o monte, já dei dízimo, vou para a viagem missionária, mas nada muda. Não é isso. Porque se Jesus quiser, Ele pode fazer agora, meus queridos. E eu não sei quem já teve essa experiência, mas eu já tive essa experiência de orar, e poucos minutos depois, Deus respondeu a minha oração. Você quem já teve essa experiência com o Senhor? Já passou por essa experiência? É algo fantástico que a gente vive. A gente ora pelos nossos pedidos, ou intercedeu por alguém, e logo em seguida, minutos depois, até um dia depois, Deus responde a nossa oração, e a gente fica: meu Deus do céu. Deus pode fazer agora, meu querido. Deus pode fazer hoje, antes de você chegar em casa. Deus pode fazer, porque Ele tem poder para fazer. É claro que a nossa pequenez, a nossa incredulidade às vezes impede o agir do Senhor, mas Deus pode fazer infinitamente mais, tudo o que pedimos ou pensamos, para a glória do Senhor. Aquele homem estava sofrendo há 38 anos. 38 anos na dependência dos homens. Talvez ele tenha tentado outras formas de ficar curado, mas soube que um anjo descia e tocava as águas. Eu vou lá, me levem lá, me deixem lá, mas por favor me ajudem. Talvez você esteja aqui e esteja na dependência dos homens ou da religião, mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui. Jesus, Ele caminhou uma longa jornada por causa de você. Sofreu no madeiro, foi açoitado, morto, cuspido, humilhado, por causa do seu amor por mim e por você. E nenhum de nós merecíamos isso. Isso é dom de Deus. Isso é graça, filho. Jesus tem te chamado há muito tempo para você depender dEle. Isso é graça do Senhor. Aquele homem há 38 anos dependia de alguém, até que um dia Jesus o viu e o curou. E imediatamente ele foi curado. Imediatamente ele foi curado. Eu creio nessa palavra, meus irmãos. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu gostaria de cantar uma canção. E enquanto eu canto essa música, eu gostaria de desafiar você, seja crente ou não, a sair do seu lugar, ficando em pé, ouvindo aqui à frente, colocando a sua vida diante do Senhor, pedindo a ajuda do Pai. Como pastores dessa igreja, pastor Hélio, a minha pessoa e com certeza a vida do pastor Manga, nós amamos você. Mas existe um ser, uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré,
E Ele está aqui, Ele veio e Ele está aqui, porque Ele sabia que você viria. Ele está lhe vendo nesse momento. Ele conhece a sua história, Ele sabe as suas falhas. Mas em nome de Jesus, eu creio que Ele quer transformar a sua vida hoje. E à medida que nós estivermos cantando, gostaria que você, se você quer colocar a sua vida diante do Senhor, imediatamente saia do seu lugar e coloque a sua vida nas mãos do Pai. Continue em oração e dependa do Senhor. Há tanto tempo a Ti me entreguei e resolvi amar, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que diz eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Oh amado meu Jesus, ajuda-me. Você quer a ajuda do Senhor? Sabe o seu lugar? Ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim, por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Primeiro convite que eu quero fazer é para você que ainda não tem Jesus na sua vida. Você que gosta dessa igreja, que vem a essa igreja, ou já frequentou outras igrejas, mas ainda não colocou a sua vida diante do Senhor. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Pai e esteja aí dependendo de alguém ou de alguma outra coisa. Em nome de Jesus, a igreja está orando. E se você quer hoje colocar a sua vida diante do Senhor, eu convido você a levantar uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Se você quer aceitar Jesus, se você quer voltar aos caminhos do Senhor, em nome de Jesus, levante as suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém essa noite? O Senhor conhece você, o Senhor sabe a sua história, o Senhor está lhe vendo nesse momento, e o Senhor quer fazer algo tremendo na sua vida. Ele pode fazer hoje, mas é você que tem que tomar um passo. E Jesus está perguntando: você quer ser curado? Você quer ficar livre dessa situação? Você quer ficar livre do pecado? Livre dessa situação? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se há alguém, mais alguém essa noite, em nome de Jesus, levante as suas mãos. Eu quero orar por você. O Senhor está falando com você. Se Ele está falando com você, levante as suas mãos. Eu sei que nesse momento é uma luta espiritual que está acontecendo. Jesus está lhe chamando, meu querido, para viver algo novo, para viver uma experiência nova. Amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Talvez essa situação que você esteja vivendo não é 38 anos. Talvez sejam 38 dias, 38 semanas. O Senhor está aqui, filho. E só Ele pode mudar a sua história. E eu queria convidar toda a igreja a cantar junto comigo mais uma vez. Diga: Senhor, me ajude. Vamos cantar juntos? Vamos ficar em pé? Vamos louvar o Senhor? Há tanto tempo a Ti me entreguei e resolvi amar, amado Rei. Em momentos de oração,
Quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que disse eu cumpri. Derrame o seu coração, resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Oh amado meu Jesus, ajuda. Toda a igreja, vamos cantar no lindo coral. Cante. Ajuda-me, oh aleluia, com braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim, por teu amor, Senhor Jesus. Ajuda-me, só as vozes vão dizer: ajuda-me com braço forte. Por teu amor, Jesus, ajuda-me, ajuda-me. Louvado seja o Senhor. Eu quero chamar as duas pessoas que assim fizeram a decisão por Jesus para vir aqui na frente, para a igreja conhecer vocês. Essa aqui é Carla, a mãe de Maria Beatriz, que nós acabamos de apresentar. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. E aqui Lindinalva voltando para a casa do Senhor, para junto do Pai. Aleluia! Louvado seja o Senhor, meus irmãos. A Bíblia diz que há festas nos céus quando um pecador se arrepende. E nós também estamos em festa. Carla, Lindinalva, pela vida de vocês. Seus pecados estão sendo perdoados, já estão perdoados em nome de Jesus. E agora vocês são nossas irmãs em Cristo. Essa igreja aqui é a nova família de vocês. Vocês não estão sozinhos. Que Deus nos abençoe. Pastor Hélio, por favor, meu querido. Ore pelas essas vidas que hoje decidem caminhar com Jesus, em nome de Jesus. Antes de orar, ainda está em tempo. Talvez você fique aí adiando e pensando assim: se me chamar mais uma vez eu vou. É o seu caso? Dá tempo. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Ele se importa com você. Não precisa entregar de novo, né? Senão a gente, né? Deus querido, obrigado, Senhor. Obrigado por essas decisões preciosas. Muito obrigado, Pai. A Tua palavra, Senhor, ela se manifesta de uma forma irresistível. E eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus que Tu confirmes estas decisões, decisão da Carla, da Dinalva. Ó Deus querido, sabemos que o Senhor se importa com elas e o Senhor alcançou esses corações e as trouxe aqui, Senhor. Ajuda-nos a ajudá-las, que elas possam, ó Pai, fazer uma aliança contigo, de vida contigo, Senhor, porque não há projeto maior e melhor do que andar contigo, fazer a tua vontade, ter a certeza de vida eterna. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti estas vidas e Te pedimos que Tu continues o projeto que começaste na vida delas. Coloco também, Senhor, diante de Ti, cada um dos meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui à frente,
que também estão fazendo alianças contigo, consagrando-se mais a Ti. Ó Deus, ajuda cada um, Senhor. Ajuda cada um, ó Pai querido. Toma conta, Senhor. Tu sabes o que cada um, a área que cada um colocou diante de Ti, Senhor. E nós sabemos que Tu te importas conosco. Somos preciosos para Ti, Pai. Assim eu oro, no precioso nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem permanecer de pé. Terminou, pastor? Terminou?